Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, terceira rodada. Tivemos a primeira rodada com Libertadores no meio de semana, segunda rodada com Libertadores no meio de semana e agora vamos para a terceira rodada. Não temos Libertadores e nem Sul-Americana e nem Copa do Brasil, tá? Serão três rodadas, 3, 4 e 5, sem nenhum outro campeonato no meio. Nem a Copa do Brasil, que é só no final do meio. No final do mês, deixa eu ver, Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Deixa eu ver os jogos aqui da Copa do Nordeste. Para ver se vai ter. Bom, Copa do Nordeste estamos nas quartas de final. Copa do Nordeste é em junho. Copa do Nordeste é apenas em junho. Então, teremos três rodadas na sequência. Começando no dia 12, né, sábado, teremos rodada número 3, sábado e domingo. A rodada número 4, dia 15, 16 e 17, ou seja, terça, quarta e quinta. A rodada número 5, no dia 19, 20 e 21. Rodada número 6, no final de semana. Pega aí dia 26, 27 de abril. Mas antes da rodada número 6, teremos jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Aí temos a rodada número 6, aí na outra semana, se eu não estiver enganado, já tem Copa do Brasil. Então teremos 3 semanas seguidas agora livre, só de Brasileirão. E o Canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui a sua análise palpites de mais uma rodada. Tivemos brasileiros muito bem na Libertadores e na Sul-Americana, outros mais ou menos e alguns muito mal. Alguns muito mal na Libertadores do Sul-Americana. Vou te dar o exemplo aí do Flamengo, que perdeu em casa, né, na Libertadores, o Cruzeiro, que perdeu em casa na Sul-Americana, o Corinthians, que empatou, só tem um ponto na Sul-Americana. Então temos alguns times que em Libertadores Sul-Americana estão dando uma oscilada. E aí, apesar de ser início de Libertadores e início de Brasileiro, tem times que com um detalhe assim, ou vai para cima ou vai para baixo. Eu vou te dar um exemplo, é o Flamengo. Tá? O Flamengo perde por Córdoba, bom, já estão querendo instaurar uma crise. Porque a prioridade do Flamengo não é a Libertadores, é o Campeonato Brasileiro. Ou seja, sempre tem essas situações. E querendo ou não querendo, o Flamengo vai para o jogo contra o Grêmio fora de casa pressionado. Mas isso tudo quem causa, na boa, é o próprio dirigente e a própria torcida. Essa pressão, quem causa é o próprio dirigente e a própria torcida. Não precisa de ninguém para enforcar. Então vamos lá para a gente falar sobre a terceira rodada deste Brasileirão 2025. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui logo, vamos relembrar como é que está a classificação. E aí, aqui eu vou fazer só uma comparação rápida com as outras competições, em relação à Libertadores Sul-Americana. Primeiro colocado é o Internacional, no Brasileirão, com 4 pontos. O Internacional está bem no Campeonato Brasileiro e bem na Libertadores. É o líder do seu grupo. Lembrando que o grupo do Internacional é o grupo do Bahia. Então o Internacional está bem nas duas competições. O Corinthians
é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, mas está mal na Sul-Americana. O Fortaleza é o terceiro colocado com 4 pontos. Campeonato a mais que ele está é só a Copa do Nordeste. Não está nem Sul-Americana e nem Libertadores, que o Ceará retornou à Série A. O Fortaleza é o quarto colocado com 4 pontos no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana perdeu a primeira e o jogo na Libertadores perdeu a primeira e o jogo da Libertadores contra o Colo-Colo foi parado por vandalismo. Espero que o Fortaleza ganhe os 3 pontos. O Botafogo é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro e na Libertadores é o terceiro do seu grupo. Perdeu uma e ganhou uma. O Flamengo é o sexto colocado também com 4 pontos. Ganhou uma na Libertadores e perdeu agora na Libertadores em casa. O problema é que o Flamengo perdeu em casa. Ou seja, a pressão em relação ao Botafogo, a pressão do Flamengo é maior. Porque ele perdeu em casa e poupou na Libertadores. Então, o que a torcida imagina? Mas já que poupou na Libertadores, vai para o Campeonato Brasileiro com o time principal e tem que ganhar. Então, no Campeonato Brasileiro, a pressão do Flamengo vai ser sempre grande, que tem que ganhar tudo. Porque foi isso que a diretoria propôs. E com tudo no Campeonato Brasileiro e poupar a Libertadores. Isso vai dar problema para a diretoria e para o Felipe Luiz. Na verdade, vai dar não. Já começou os questionamentos. Temos o Palmeiras na sétima colocação com 4 pontos. O Palmeiras é o melhor brasileiro na Libertadores. 2 vitórias. Tá? Então, dos 6 primeiros ali, apenas o Ceará não disputa outro campeonato. O que está melhor é o Palmeiras, que está na Libertadores com 6 pontos, e o que está pior é o Corinthians na Sul-Americana. Tá? O oitavo colocado é o Juventude com 3 pontos, o nono é o Fluminense com 3, que está bem. O Fluminense está bem na Sul-Americana. O décimo colocado é o Grêmio com 3 pontos, também está bem na Sul-Americana. Temos o Vasco na 11ª colocação com 3 pontos. Está bem também na Sul-Americana, está na briga, mas o futebol não convence, o Carille está muito pressionado. O Cruzeiro é o 12º com 3 pontos no Campeonato Brasileiro e muito mal na Sul-Americana. Muito mal na Sul-Americana, mas também vou repetir. Com o dono do time que o Cruzeiro tem, irmão, falando o que aquele Ágino está falando, não tem jogador que vai ter vontade de jogar. Né? O cara comprou um time para jogar Brasfoot. Ele acha que está em casa, na TV dele, né? Aquela TV que ele é trilionário, aquela TV imensa, ele está lá com o joystick jogando. Não é joystick. Não é joystick. Se tem um culpado da fase do Cruzeiro, é o dono do Cruzeiro. A torcida pode até reclamar com os jogadores e treinador, mas tem que reclamar com o dono. Só que aí o dono, óbvio, ele é o dono, ele joga a culpa para alguém. O dono nunca está errado. O dono sempre joga a culpa para alguém. Agora ele está jogando para os jogadores, mas quem contratou foi ele. Sem perguntar a ninguém, só para lembrar. O Bahia é o 13º com 2 pontos no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores o Bahia vai bem, igual o Inter. O São Paulo, no Campeonato Brasileiro, é o 14º com 2 pontos. E na Libertadores começou bem, mas deu uma tropeçada em casa, mas também não está tão mal. O Bragantino com 1 ponto na 15ª, o Santos na 16ª com 1 ponto, Mirassol na 17ª já na zona de rebaixamento, o Sport 18º com 1 ponto, o Atlético Mineiro com 1 ponto na 19ª colocação, mas na Sul-Americana o Atlético Mineiro vai bem. Tá? E na 20ª colocação, no último colocado, Vitória com 0 ponto. E na Sul-Americana, Vitória conseguiu 2 empates. Né? No último jogo conseguiu um bom empate contra a Defesa e Justiça lá. Né? Mas no Campeonato Brasileiro vai mal. Então vamos aqui para os jogos. Juventude e Ceará. Juventude 8º, Ceará o 3º. Bom jogo, bom jogo. Os dois times ficaram semana se preparando para esse confronto. Cara, um grande confronto, muito equilibrado. Para mim, um jogo muito equilibrado, onde não tem favorito. Onde não tem favorito. Jogo muito equilibrado, cara. Jogo muito equilibrado mesmo. Os dois times bem competitivos, os dois times com as suas qualidades. Jogo bem equilibrado. 50% para cada lado. Olha, esse seria um jogo que eu não iria apostar.
Esse jogo eu não iria apostar. Juventude e Ceará, eu não apostaria. Coloca aí 50% para cada lado. Pode dar qualquer resultado. Qualquer resultado. Se o jogo fosse o mano de campo do Ceará também, falaria a mesma coisa. Então, Juventude e Ceará, irmão, não tem como prever. Deixa eu ver aqui. O Ceará fez 2 gols e tomou 2. Não, o Ceará fez 4 gols, tomou 2, tem um saldo de 2. O Juventude fez 2 gols e tomou 2. O Ceará faz mais gols, né, do que o Juventude. Então, para dizer que eu não coloquei resultado, eu vou de empate. Juventude e Ceará, eu vou de empate. No sábado, 4 horas da tarde. Também 4 horas da tarde no sábado, Bragantino e Botafogo. Botafogo, quinto colocado com 4 pontos, ganhou agora na Libertadores. E o Bragantino é o 15º com 1 ponto. O Bragantino ficou a semana toda treinando. O Botafogo teve o jogo na metade. Daí, o Botafogo está entre aquela situação de 3 volantes ou 2 volantes, um time mais vertical, um time mais propositivo, né? Bragantino e Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo não perde no Bragantino. Para mim, eu vou de Botafogo empate. Bragantino e Botafogo, eu vou de Botafogo ou empate. Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras é o sétimo com 4 pontos e o Corinthians é o segundo com 4 pontos. A diferença é o saldo de gols. O Corinthians fez 4 gols e tomou 1, tem um saldo de 3. E o Palmeiras fez 2 gols e tomou 1, tem um saldo de 1. O Palmeiras vem de uma vitória na Libertadores. O Corinthians vem de um empate na Sul-Americana. Mano de campo do Palmeiras. É um jogo sempre muito complicado, né, cara? O Corinthians parece que nos mata-mata nas Copas. Aí, nesse caso, Libertadores, Sul-Americana, o Corinthians está mal. Mas no Campeonato Brasileiro começou vencendo, venceu um, empatou o outro, né? Palmeiras a mesma coisa. Palmeiras teve aí aquela situação do esporte, né? Foi, vamos ser bem sinceros, aquele pênalti muito mandrake. Não, mandrake não teve pênalti. Palmeiras e Corinthians, bom jogo, cara. Eu vou de empate. Palmeiras e Corinthians, eu vou de empate. Vasco da Gama, Sport Recife. O Vasco, o Vasco está aqui. Cadê o Vasco? O Vasco está aqui na 11ª colocação com 3 pontos. Uma vitória, um empate, um saldo de -2. O Sport tem 1 ponto. O empate, uma derrota, saldo de -1. Mando de campo do Vasco. Vasco e Sport. Vasco e Sport. Carille muito pressionado. Esse jogo, se o Vasco não ganhar, acho que o Carille pode cair. Vasco e Sport. Vasco e Sport. Cara, Vasco e Sport, eu vou de empate ou Vasco. Vasco e Sport, eu vou. Não achei que o Vasco jogou mal na Sul-Americana, não, tá? Eu vou de Vasco ou Sport. Aí no domingo, 4 jogos no sábado. No domingo, Bahia e Mirassol. Bahia bem na Libertadores. Bem na Libertadores. O Bahia está aqui no Campeonato Brasileiro não muito bem, na 13ª colocação com 2 pontos, 2 empates. E o Mirassol 17º com 1 ponto. Bahia e Mirassol. Eu vou de triunfo do Bahia. Bahia e Mirassol, eu vou de triunfo do Bahia. Mas vou fazer uma ressalva. O time do Mirassol está lá embaixo com o ponto, mas é um time muito competitivo. Deu muito trabalho nos 2 jogos. No primeiro jogo, o Cruzeiro não merecia ter perdido. Vai ser um jogo muito complicado para o Bahia. Não vai ser um jogo fácil. Tá? Não vai ser um jogo fácil. Mas eu vou de triunfo do Bahia. Também no domingo, Grêmio e Flamengo. Bom, o Grêmio está aqui com 3 pontos em 10 jogos. Na 10ª colocação com 3 pontos. Fez 2 gols e tomou 3. Tem uma vitória e uma derrota. O Flamengo está aqui na 6ª colocação com 4 pontos. Um empate e uma vitória. 3 pontos. Fez 3 gols, tomou 2. Saldo de 1. O Flamengo está tomando muito gol. A defesa do Flamengo
está falhando. O Flamengo perdeu na Libertadores e o Grêmio ganhou na Sul-Americana. Jogo bem complicado. A torcida do Flamengo vai cobrar. Já que o Flamengo não foi com time força máxima na Libertadores, para poupar para o Campeonato Brasileiro, então tem que ir com a força máxima. Cara, Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Cara, se o Flamengo jogar, que a gente já viu jogando, vai ganhar. Mas é a primeira vez que o Flamengo vai entrar num jogo pressionado, os jogadores. Não uma pressão muito grande, mas vai uma pressão. Por quê? Porque a própria diretoria colocou essa pressão. A própria diretoria colocou essa pressão de dizer que o Campeonato Brasileiro é a prioridade. Se a diretoria falou o seguinte, olha só, nossas prioridades, Brasileiro e Libertadores, a premiação para ganhar o Brasileiro e a Libertadores será a mesma. Vamos pagar, exemplo, vamos pagar 1 milhão a cada jogador se ganhar o Campeonato Brasileiro. Se ganhar a Libertadores, também pagaremos 1 milhão. Se ganhar as duas, a gente paga 2 milhões. Não teria pressão, mas não foi isso. O Flamengo colocou o Campeonato Brasileiro como a maior premiação. A torcida vai cobrar. E aí não pode reclamar. Aí não pode reclamar. E pelo que eu escutei, não vai mudar. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Bom, se é, a torcida do Flamengo vai cobrar vitória em casa ou fora. A gente sabe que não é assim, mas a torcida vai cobrar. Cara, é um grande jogo. O time do Flamengo, obviamente, é melhor do que o Grêmio. Do Grêmio. Cara, Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Eu vou de empate ou Flamengo. Vou de empate ou Flamengo. Apesar que a defesa do Flamengo tá falhando, cara. Quando eu tô falando da defesa, é o sistema defensivo mesmo ali. Não, eu vou de empate ou Flamengo. Também no domingo, 5h30 da tarde, São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo é o 14º com 2 pontos e o Cruzeiro é o 12º com 3. O Cruzeiro tem uma vitória e uma derrota, uma vitória injusta em cima do Mirassol. E o São Paulo tem 2 empates. O Cruzeiro tomou 4 gols em 2 jogos. E o São Paulo não fez nenhum gol, mas também não tomou nenhum. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo. São Paulo. São Paulo e Cruzeiro e São Paulo. Não acho que o Cruzeiro vai conseguir se reabilitar das cagadas que o dono do time falou contra o São Paulo. Não acho. Então, São Paulo e Cruzeiro, São Paulo. Vitória de São Paulo. Também no domingo, Fluminense e Santos. Fluminense vem de uma goleada na Sul-Americana e o Santos só no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está aqui na nona colocação com 3 pontos, uma derrota e uma vitória. A vitória já foi com o Renato Gaúcho. O time do Fluminense já melhorou, né? Contra o Santos, que tem 1 ponto, um empate e uma derrota. O Santos tomou 4 gols, fez 3 e tomou 4. O Fluminense fez 2 e tomou 3, né? Fluminense e Santos. Eu vou de Fluminense. Para mim, o Fluminense vence o Santos. Não sei se o Neymar vai jogar, mas Fluminense e Santos, Fluminense. Também no domingo, 8 horas da noite, Fortaleza Internacional. Fortaleza vem de uma viagem cansativa, um jogo estressante, que teve que sair de campo. O Internacional vem bem no Campeonato Brasileiro, é o líder, e bem na Libertadores, é o líder do seu grupo. Fortaleza vive um momento de futebol não muito convincente, mas no Campeonato Brasileiro é o quarto colocado com 4 pontos, uma vitória e um empate, fez 3 gols, tomou 1, tem um saldo de 2. E o Internacional também tem 4 pontos. Só que o Internacional fez 4 gols, tomou 1, tem um saldo de 3. Por isso está na frente. Jogaço. Jogaço Fortaleza Internacional. Hoje, o Internacional joga um futebol melhor do que o do Fortaleza. Fortaleza Internacional. Cara, eu vou de empate ou Internacional. Fortaleza Internacional, hoje, eu vou de empate
ou Internacional. Isso não quer dizer que o Fortaleza não possa vencer, mas a minha aposta é empate ou Internacional. E fechando a rodada 8h30, Atlético Mineiro e Vitória. O Atlético Mineiro está lá embaixo no Campeonato Brasileiro, é o 19º com 1 ponto e o Vitória é o último. O Atlético Mineiro tem uma derrota e um empate e o Vitória 2 derrotas. O Atlético Mineiro fez um grande jogo na Sul-Americana, venceu. O Campeonato Brasileiro acabou empatando, perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo. O Vitória empatou os dois. O time do Atlético Mineiro é melhor. O time do Vitória é bem competitivo, mas vem já pressionado com 2 derrotas. Cara, Atlético Mineiro e Vitória. Eu vou de Atlético Mineiro. Eu vou de Atlético Mineiro. Mas o Vitória pode conseguir. O Vitória conseguiu um grande empate contra o Defesa e Justiça. Acho que o Vitória vai para Minas para brigar por um pontinho. Um pontinho não vai ser mal, vai dar um alívio. Pô, jogamos fora de casa contra o Atlético Mineiro, conseguimos um ponto. Não, o Vitória pode conseguir sim um pontinho. Mas eu vou de vitória do Atlético Mineiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.